Já parou para pensar como a ideia de Deus, tipo assim, influenciou a história? É tanta coisa, né? É um negócio que a gente nem imagina. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em como a crença em Deus moldou a humanidade, tanto para o bem, você sabe, quanto para o mal. Prepare-se, porque acho que vai ter muita descoberta legal por aí. Nossa, é fascinante mesmo. Como a fé, essa crença em Deus, impactou tanto a história da gente? É desde o começo da humanidade, né? A busca por algo maior, por algo além. Moldou culturas, inspirou líderes e deu origem a cada movimento que, nossa, mudou o mundo. E essa busca, pelo que eu vi aqui no material que você mandou, teve suas consequências também, né? Teve as cruzadas, tipo, guerras que duraram mais de 200 anos. Pois é. Tanta violência e tudo assim. Em nome de Deus. É difícil de acreditar, né? As cruzadas são um exemplo, nossa, emblemático, mais complexo, sabe? De um lado, a gente vê a fé como um motor de grandes mobilizações, com pessoas dispostas a sacrificar tudo pela Terra Santa. Do outro lado, um legado de intolerância, conflitos que infelizmente a gente ainda vê por aí. É importante lembrar que diferentes grupos, com diferentes motivações, se envolveram nas cruzadas. Reis em busca de poder, nobres querendo terras e a igreja querendo fortalecer a sua influência. Entendi. Então não era só fé, tinha outro interesse em jogo. É, exatamente. E essa mistura de fé com ambição também aparece em outro evento que você mencionou. A Inquisição. Tortura, execuções, tudo para proteger a fé. É de arrepiar, né? Fico pensando em quais fatores sociais da época permitiam que algo assim acontecesse. É. E de arrepiar mesmo. E pensar que depois veio a reforma protestante, né? A ideia era purificar a fé cristã, mas acabou dividindo ainda mais e, é claro, gerando novos conflitos. Essa busca pela fé, pelo que parece, sempre tem um lado meio obscuro. A reforma protestante é crucial para a gente entender a fé cristã moderna. O Lutero criticava a corrupção na Igreja Católica, como a venda de indulgências que prometiam salvação em troca de dinheiro. E questionava também vários dogmas teológicos, defendendo a relação direta do fiel com Deus. Mas, como você mencionou, a reforma, infelizmente, gerou conflitos sangrentos entre católicos e protestantes. É como se a busca por uma fé pura acabasse perdendo em disputas de poder. Pois é. E não podemos esquecer do colonialismo, né? Explorar, destruir culturas inteiras em nome de levar a Deus. É de partir o coração. Será que esses atos terríveis invalidam a ideia de um Deus bom? Ou será que o problema está na nossa capacidade de distorcer a fé para os nossos próprios interesses? É uma questão complexa. O colonialismo europeu se justificava pela missão de cristianizar os povos selvagens. O que é essa distorção da fé para fins de dominação e exploração levanta questões profundas sobre a natureza humana. Será que a culpa é da religião ou da nossa tendência a manipulá-la para justificar nossos desejos? É muita coisa para refletir. Mas espere um pouco. O material também menciona exemplos positivos, né? A fé inspirou muita coisa boa também. Sim, com certeza. A fé também impulsionou movimentos de justiça social. A luta pela abolição da escravidão, por exemplo, contou com a participação de líderes religiosos como William Wilberforce. Ele acreditava que a escravidão era uma afronta aos valores cristãos e lutou incansavelmente pela sua abolição. Verdade. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos também se baseia em princípios presentes em várias religiões, né? A dignidade humana, o respeito ao próximo. Parece que a ideia de um Deus bondoso inspirou a busca por um mundo mais justo, mais compassivo. Exatamente. A declaração reflete essa crença na dignidade inerente a cada ser humano, um conceito presente em muitas religiões. A compaixão pelo próximo, a busca pela justiça social, tudo isso se conecta com a fé em um Deus que ama a todos. E tem também os exemplos de pessoas comuns que dedicaram suas vidas a cuidar dos outros, inspiradas pela sua fé, como os religiosos que se arriscaram para ajudar os doentes durante a peste negra, por exemplo. Sem dúvida. A história está repleta de exemplos de compaixão, altruísmo e sacrifício motivados pela fé. Essas ações nos lembram que, apesar de todas as distorções, a crença em Deus pode sim inspirar o bem e a solidariedade. Mas e hoje em dia? Como fica Deus nesse mundo moderno, cheio de tecnologias, novas ideias? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. A ciência avança rápido e algumas pessoas questionam se a fé ainda tem lugar nesse mundo que é cada vez mais explicado pela razão. Será que a fé e a ciência são mesmo incompatíveis? Por falar em ciência, você mencionou o padre Georges Lemaitre, que contribuiu para a teoria do Big Bang. Um padre cientista? Que legal. É isso aí. O Lemaitre era padre e um astrofísico brilhante. Ele via a teoria do Big Bang não como uma negação da fé, mas como uma forma de entender a grandiosidade da criação divina. A busca pelo conhecimento, seja pela ciência ou pela fé, pode nos levar a descobertas fascinantes sobre o universo e o nosso lugar nele. Mas ao mesmo tempo a gente vê tanta polêmica envolvendo religião, né? Temas delicados como os direitos da comunidade LGBTQIA+, por exemplo. É triste ver a religião sendo usada para justificar discriminação. É verdade. A questão dos direitos LGBTQIA+ é um exemplo de como a interpretação dos textos sagrados pode variar, mesmo dentro das próprias religiões. E levanta questões importantes, né? Deus é amor incondicional e instrumento de julgamento.
A fé daí é acolher ou excluir. E a intolerância religiosa? Guerras, terrorismo, tudo isso em nome de Deus. Será que esses atos violentos realmente refletem a vontade divina? A intolerância religiosa é um dos grandes desafios da humanidade. É terrível ver a fé, que deveria unir as pessoas, sendo usada para justificar o ódio. Precisamos questionar se atos violentos realmente apresentam a vontade de um Deus de amor e compaixão, ou se são apenas reflexos da intolerância humana. No final das contas, a culpa é da ideia de Deus ou da gente? Difícil saber, né? É bem complexo. O material que você me enviou sugere que o problema talvez não seja a ideia de Deus em si, mas a forma como a gente interpreta e usa essa ideia para justificar nossas ações. E tem muitos exemplos de pessoas que usam a fé para fazer o bem, né? Você mencionou Martin Luther King Jr., que lutou pela igualdade racial inspirado pela fé cristã. Com certeza. O Martin Luther King Jr. é um exemplo inspirador de como a fé pode ser uma força poderosa para a justiça social. Ele via na igualdade racial um reflexo dos valores cristãos e lutou por um mundo mais justo, inspirado pela crença em um Deus de amor. E também temos as instituições de caridade, hospitais, universidades, muitas fundadas por líderes religiosos que buscavam colocar a fé em prática, ajudando o próximo. Exatamente. Essas instituições são um legado daqueles que buscaram traduzir sua fé em ações concretas. Elas mostram que a crença em Deus pode inspirar compaixão, a solidariedade e o desenvolvimento humano. Então, o problema talvez esteja na interpretação, nas ações humanas, e não em Deus em si. É como se a gente usasse a ideia de Deus como espelho, refletindo o que há de bom e de ruim na gente. Nossa, que analogia interessante. A história da humanidade, marcada pela presença da fé, revela essa relação complexa com o divino. A fé pode inspirar o bem, mas também pode ser distorcida para justificar atos terríveis. Cabe a cada um de nós refletir sobre o papel da fé na nossa vida e buscar viver de acordo com os valores que a gente acredita que são verdadeiramente divinos. Interessante. E você, o que acha? Deus ainda é importante hoje em dia? Conta pra gente nos comentários. Com certeza, é um debate super importante. Afinal, a crença em Deus continua presente na vida de milhões de pessoas e molda valores, comportamentos e a própria sociedade. Entender o papel da fé no mundo moderno é fundamental para a gente se entender melhor e os desafios que a gente enfrenta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos continuar essa conversa. Entender a influência de Deus na história e na sociedade é essencial para a gente construir um futuro mais justo, mais compassivo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos Pegou Rápido. Vamos continuar explorando temas instigantes e mergulhando em assuntos que realmente importam. Até a próxima. É verdade. E por falar em assuntos importantes, esse debate sobre o papel da fé na sociedade acho mais relevante do que nunca, né? A gente vive num mundo tão polarizado, com tanta crise, tanta incerteza. É verdade. E nesse contexto todo, a gente fica se perguntando qual é o papel da fé? É uma fuga da realidade? Uma fonte de conforto, sei lá, nesses tempos difíceis? Ou será que a fé pode nos ajudar a construir, sei lá, um futuro melhor? Olha, eu acho que a fé pode ser todas essas coisas ao mesmo tempo, sabe? Pode dar força para a gente enfrentar as dificuldades, nos conectar com algo maior que nós mesmos e nos inspirar a agir em prol do bem comum. Mas como conciliar essa busca por um futuro melhor com os exemplos, sei lá, negativos que a gente viu? Guerras, intolerância, exploração. Será que a fé não é, no fundo, um obstáculo para o progresso? Essa é uma questão que, nossa, mexe com muita gente. Tem quem argumente que a fé com seus dogmas e tradições impede o avanço da ciência e do pensamento crítico. Mas tem outros que acreditam que a fé é essencial para a ética, para a moral, e que sem isso a gente não consegue construir uma sociedade justa. E você? O que você acha? Bom, eu acredito que a fé pode ser uma força muito poderosa para o bem, mas eu reconheço também que ela foi usada para justificar atos terríveis ao longo da história. A chave, para mim, está na interpretação e na aplicação dos princípios religiosos. Você quer dizer que a fé em si não é boa nem má. Depende de como a gente usa. Exatamente. A fé é como uma ferramenta. Você pode usar um martelo para construir uma casa ou para machucar alguém, né? A escolha está nas nossas mãos. Faz sentido. Mas então como garantir que a fé seja usada para o bem? Eu acho que o primeiro passo é promover o diálogo, a compreensão entre as diferentes religiões, as diferentes visões de mundo. A gente precisa aprender a respeitar as diferenças, ouvir o outro com empatia e buscar pontos em comum. O diálogo como antídoto para a intolerância? Gostei. Mas a ciência? Como conciliar a fé com o avanço do conhecimento científico? Lembra do Padre Elementor. Ele é um exemplo de que a fé e a ciência não precisam ser inimigas. A ciência nos ajuda a compreender o funcionamento do universo, enquanto a fé nos dá um sentido para a nossa existência. Uma não precisa excluir a outra. É interessante essa perspectiva. E você acha que a fé ainda tem um papel importante nesse mundo, que está cada vez mais secularizado? Olha, eu acho que a busca por sentido, por transcendência, é inerente ao ser humano.
Mesmo no mundo secularizado, as pessoas continuam buscando respostas para as grandes questões da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A fé pode oferecer essas respostas, mas é importante que ela se adapte aos desafios do mundo moderno. Adaptar-se aos desafios do mundo moderno. O que você quer dizer com isso? As religiões precisam se atualizar, rever seus dogmas, sabe? Dialogar com a ciência, com as demandas da sociedade contemporânea. É preciso combater o fanatismo, a intolerância, a discriminação e promover o amor, a compaixão, a justiça social. É um grande desafio. Mas se a fé realmente quer ser uma força para o bem, precisa se engajar nessa transformação. Com certeza. A fé precisa ser relevante para o mundo de hoje, se conectar com as pessoas, oferecer soluções para os problemas que a gente enfrenta. Senão, corre o risco de se tornar irrelevante, um museu de ideias do passado. E como você imagina esse futuro da fé? Eu imagino um futuro em que a fé seja um motor de transformação social, um farol de esperança em tempos de crise, uma força que nos une em vez de nos dividir. Nossa, que visão inspiradora. E o que a gente pode fazer individualmente para contribuir para esse futuro? Bom, eu acho que cada um de nós pode começar questionando as próprias crenças, buscando diálogo com pessoas diferentes, praticando a compaixão no dia a dia. Pequenos gestos podem fazer a diferença? É estudar, pesquisar, questionar, abrir a mente para novas perspectivas. Exatamente. É preciso ter humildade para reconhecer que a gente não tem todas as respostas, a coragem de desafiar os dogmas e a vontade de construir um futuro melhor para todo mundo. Que bela mensagem. E você, o que acha de tudo isso? A fé ainda é importante na sua vida? Conta pra gente nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas experiências. Essa conversa não termina aqui. Ela continua dentro de cada um de nós, nos convidando a buscar, questionar e construir um futuro mais justo, mais compassivo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e continue essa reflexão. Afinal, entender o papel da fé na história e na sociedade é essencial para a gente construir um futuro melhor para todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Vamos continuar explorando temas instigantes e mergulhando em assuntos que realmente importam. Até a próxima. É inspirador mesmo. Pensar na fé como essa força, né? De mudança, de união, de esperança. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, e se apesar de toda essa busca, a gente nunca encontrar as respostas definitivas sobre Deus? Essa é uma questão que, nossa, acompanha a humanidade desde sempre, né? A fé, por sua própria natureza, lida com o mistério, com aquilo que está além da nossa compreensão. Talvez a beleza esteja justamente nesse processo de busca, de questionamento, de descoberta. Então o importante não é ter todas as respostas, mas se manter aberto à busca. É isso aí. A fé não se resume só a dogmas e certezas absolutas. É também sobre aprender a conviver com a dúvida, com a incerteza, com a constante transformação. E nesse processo todo de busca, a gente acaba descobrindo mais sobre nós mesmos também, né? Nossos valores, nossas dúvidas, nossos medos. Com certeza. Tudo isso faz parte da jornada. Sem dúvida. A busca por Deus ou pelo sentido da vida é uma jornada de autoconhecimento. É confrontar nossas crenças, questionar nossos valores, expandir nossa consciência. Então, mesmo que a gente não chegue numa resposta final, a busca em si já é um passo importante. Sim, com certeza. É nesse caminho que a gente aprende, evolui, se transforma. A fé, nesse sentido, é um processo contínuo de aprendizado, de abertura para o novo, de conexão com algo maior que nós mesmos. E talvez a resposta não esteja lá fora, mas dentro de cada um de nós. Afinal, como já dizia o poeta, Deus está no coração de quem o procura. Que linda frase. Ela nos lembra que a busca por Deus é, antes de tudo, uma busca por nós mesmos, pela nossa essência, por aquilo que nos conecta com o mistério da vida. E que essa busca continue nos guiando, nos inspirando, nos impulsionando, a sermos pessoas melhores, a construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Exatamente. Que a gente nunca perca a capacidade de se maravilhar com o mistério da vida, de buscar o bem, de cultivar a esperança e de espalhar o amor por onde a gente passar. E você que nos acompanhou até aqui, continue essa reflexão. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas experiências. Afinal, essa conversa não termina aqui. Ela continua dentro de cada um de nós, nos convidando a buscar, questionar, acreditar e a construir um futuro cheio de significado. Até a próxima! E que a luz da sabedoria ilumine sempre o seu caminho.